Fala pessoal, mais um vídeo do Corinthians aqui pra vocês, o pessoal do ESPN trazendo todas as informações do Corinthians aí pro jogo contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Também vou colocar um trecho aqui do Placar TV, onde o Sormani atualizou as informações também com o pessoal direto lá do Parque São Jorge, trazendo todas as informações do Corinthians. Será que os jogadores que foram representar as seleções vão voltar a tempo pro jogo? Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora pras notícias. Bom, vamos lá então, hein? A gente vai seguir nessa discussão, acompanhando. A gente sabe que isso é importante para o futebol brasileiro. Falando agora de Corinthians, hein? Tem as informações do Clube do Parque São Jorge aqui no Sport Center. Fãs de esportes do Corinthians vivem um momento turbulento politicamente. Há exatamente uma semana, membros de torcidas organizadas ocuparam o Parque São Jorge exigindo mudanças no estatuto. Mas o futebol continua e o momento dentro de campo também não é dos melhores. Depois da eliminação na Copa Sul-Americana e um empate decepcionante com o Vitória na última rodada na Neoquímica Arena, agora o Corinthians se prepara para encarar o Grêmio nesta quinta-feira em Porto Alegre às 8 horas da noite. Devido à proximidade da partida com o final da data FIFA, o técnico Dorival Júnior pode contar com só 2 dos 8 jogadores que foram convocados para representarem suas seleções. Os únicos nomes praticamente garantidos são do goleiro Hugo Souza e do Ángel Romero. Os dois jogam a partida entre Brasil e Paraguai nesta noite na Neoquímica Arena e por já estarem em São Paulo, a logística é mais favorável. O venezuelano José Martínez é dúvida. A Venezuela joga hoje no Uruguai, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Por isso, a logística também pode ser facilitada. André Carrillo, do Peru, e Félix Torres, do Equador, jogam hoje em Lima, capital peruana. Por isso, a distância e o tempo curto de recuperação devem impossibilitar a presença deles na partida contra o Grêmio. Quem está numa situação ainda mais difícil é Memphis Depay, que também joga hoje em território holandês. Por isso, a logística não favorável e o tempo curto de deslocamento devem impossibilitar a presença de Memphis no jogo. O goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon também não devem estar à disposição. Ambos estão no Egito com a seleção brasileira sub-20. Além dos jogadores convocados, Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Ranieri são dúvidas por estarem se recuperando de lesões. Fato é que o Corinthians teve 10 dias de preparação devido à pausa para a data FIFA e quer dar uma resposta para o seu torcedor fora de casa no último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. Mas a gente tem, por exemplo, o Corinthians que vai encarar o Grêmio e precisa vencer, né? E assim, o Hugo Souza tá chamando bastante atenção lá nos treinos da seleção brasileira, hein? E tem uma janela de transferências aí, então é bom ficar de olho. E além disso, o Corinthians pode ter desfalques por conta dessa data FIFA. O Memphis, por exemplo, tá em Malta para jogar pela seleção holandesa. Provavelmente não chega a tempo para jogar com o Corinthians. Os jogos são hoje, né? Também lá nas eliminatórias europeias. E o Corinthians joga depois de amanhã, na quinta. Ainda assim é uma viagem muito longa, não tem tempo para muito descansar, nem muito menos para treinar. Então realmente fica complicado. Eu acho que tá todo mundo já num clima meio que de férias, né? De folga forçada ali. Mas como você bem disse, Zá, o jogo é muito importante pro Corinthians. Vem aí nessa fase bastante irregular. O técnico Dorival Júnior precisa dar uma resposta também. Porque até agora o Corinthians apresentou muito pouco, né? Sob o comando do Dorival. Então precisa responder. Aquele empate sem gols com o Vitória em casa marcou demais negativamente. Demais, né? Porque foi o único time até agora do Brasileirão que não conseguiu marcar gols contra o Vitória. Então, realmente, pegou mal pro Dorival, então ele precisa dar uma resposta, mesmo já com esse clima de folga, mesmo jogando fora de casa. Então, é um jogo muito importante pro Corinthians, sim. E você, Carneiro, como que você enxerga essa partida aí, já pensando que o Corinthians pode ter alguns desfalques por conta dessa data FIFA, né? Tô 100% com o Lucas. Acho que é essa necessidade de dar resultado já, sendo que os clubes estão meio com climinha de férias, né? Inclusive tem alguns clubes, os que vão enfrentar os que estão no Mundial, que já deram férias, inclusive já anteciparam. Então tá um clima meio esquisito assim, mas tem 3 pontos em disputa e esses 3 pontos fazem diferença demais lá na frente. O Dorival, o trabalho dele começou primeiro tentando organizar defensivamente, né? O que era importante, porque tomava gol demais com o Ramon Dias. Só que
essa organização defensiva acabou criando um desequilíbrio. É um time que tá atacando mal, é um time que tá tendo dificuldade para criar chances. Também pelo Garro, que tá voltando de lesão aos poucos. Pelo Memphis, que não tá numa boa fase técnica, já tem alguns jogos. E pelo Yuri, que se lesionou agora. Então, esse é o problema. O Dorival não teve os 3 à disposição ao mesmo tempo ainda, o que é um problemão e que faz também colaborar o fato de que o Corinthians não tem um elenco suficiente para disputar os títulos que ele queria disputar nesse semestre. O Yuri vai fazer muita falta, né? Até porque ele não tem um substituto. Ele não tem um substituto. Você pode colocar o Memphis ali? Pode, mas é a mesma coisa? O Memphis, como o Gabriel falou, não tem desempenhado nos últimos jogos. A torcida, inclusive, mais a mídia, né? Tem cobrado muito dele, desempenho. Mas acho que até torcedores também têm cobrado, né? Porque ele é o cara que pode fazer a diferença. Ele, o Garro e o Yuri hoje são jogadores que podem... É o tripé, né, no Corinthians. São os jogadores que podem ter uma individualidade que podem resolver o jogo pro Corinthians, né? E realmente o Memphis não tem... desempenhado como a gente espera, de pegar a bola, bater no peito e... Chamar responsabilidade, né? E eu acho que ele chega no Corinthians meio que com essa missão, né? Com essa função de ser o diferencial, de ser o cara que resolve. E ainda, se ele tiver a ajuda do Garro e do Yuri, que também são diferenciados, é melhor ainda. Só que agora ele não vai ter, por exemplo, do Yuri. E eu concordo com o Sormani total. A lesão do Yuri fala muito sobre o elenco do Corinthians, né? Porque ele testou o Memphis lá, não dá muito certo. Aí ele olha pro banco, ele já tentou o Héctor Hernandes. Não dá. Não tem a menor condição, entendeu? Ele se livrou do Pedro Raul, que tá fazendo gol no Ceará. Então, realmente, o elenco... Não dá. A lesão do Yuri fala muito sobre o planejamento ali, o elenco do Corinthians. Eu tava até pegando aqui pra falar certinho, são 6 jogadores do Corinthians hoje espalhados pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A gente tem o José Martínez, que é venezuelano, o Hugo Souza e o Ángel Romero, que estarão no Brasil e Paraguai, mas esses dois não devem... Deve ser problema, né? Ser problema, exatamente. Estão aqui, né? E aí a gente tem o Carrilho, que pode ser uma questão, né? Deixa eu ver. O Carrilho, o Félix Torres pela seleção equatoriana. Peru contra Equador. Aí tem corintiano que fala que é reforço. Porque os corintianos estão odiando mas tem gente nessa redação nossa aqui da Placar que tem um carinho muito grande pelo Félix Torres, entendeu? Não, gente que torce para outros times. Eu já sei eu não vou dizer quem que é. Você sabe quem que é, né, Isa? Eu já sei quem é. Mas eu não vou dizer quem que é, porque eu não tô afim de fazer fofoca aqui. É realmente um carinho enorme e é compreensível. Bom, então, e aí tem o Memphis. Eu acho que desses possíveis desfalques, os mais preocupantes são o Memphis e o Carrillo mesmo, né? E coincidentemente são os jogadores que fariam mais falta, eu acho, né? Dentro do time do Corinthians, são os que correm mais risco de não jogar, que é o Carrillo lá no Peru e o Memphis na Holanda. E mais uma vez, eu falei muito do substituto do Yuri, mas se você for pegar o substituto do Carrillo no meio-campo, por exemplo, também tem uma diferença muito grande, né? Que é a questão do Charles, por exemplo, o Bidon, Rian, quem que ele for utilizar no meio. E na frente a questão do ataque também, que é bem diferente do titular com relação ao reserva, né? Você sabe que hoje, pensando, eu tenho dificuldade em dizer o que o Corinthians disputa na temporada. Assim, pensando em Campeonato Brasileiro, por exemplo... Até o que o Corinthians... Qual é o objetivo? É uma vaga na Libertadores? Deveria ser proibido, certo? Por quê? Constar no regulamento. Por que deveria ser proibido? Porque não adianta nada, ele vai lá tomar a vaga dos outros. Entendeu? O que acontece? O que acontece? O acesso é negado. Eu já ouvi umas musiquinhas aí na internet, algo a respeito. Assim. Então, eu falei pra vocês, devia constar no regulamento assim. Se o Corinthians classificar pra Libertadores, então ele cai, ele sai, o primeiro da Sul-Americana vai pra Libertadores. E o primeiro que estiver fora da Sul-Americana sobe pra Sul-Americana. Devia ser assim. Entendi. Já porque o país entra com uma vaga a menos, entendeu? É um competidor a menos. Mas é verdade, gente. Eu não tenho culpa disso. Só relato os fatos, entendeu? Entendi. Pá. Agora, qual é o objetivo? Brincadeiras à parte. É um torneio sul-americano. Você deve pegar uma pré-Libertadores, uma pré, hein? Pré.
Legal. Você acha que é pré-Libertadores, com nem esse vaga time direta? aí, eu acho tô falando difícil. de Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil... Bom, Copa do Brasil tem só um Palmeiras e Corinthians nas exato. oitavas, né? Ficou difícil. Mas é um jogo equilibrado, porque é um clássico, né? É óbvio que o Palmeiras é um time melhor, tem um elenco melhor, tá mais estruturado, mas num clássico... Mas você vê, sabe? desde o Paulista, o Palmeiras fez isso aqui. O Corinthians ficou no lugar, até caiu um pouco assim em relação ao desempenho técnico. O Palmeiras sobe, né? Subiu, exato. E encontrou novas opções dentro do elenco, contratou jogador. E o Corinthians ficou estabilizado e até caiu um pouco por causa das lesões, tanto que trocou técnico e tal. A questão extracampo também, né? Da Exato, diretoria. você não sabe a ambição Aquela do bagunça Corinthians. toda, E você né? não sabe nem o que é o Corinthians hoje, quem é o presidente do Corinthians, qual é É isso. a organização do Corinthians. Você Isso não sabe. interfere, né? Faz uma diferença danada Claro, é dentro de tudo campo. muito indefinido, né? E você que tá assistindo a gente, até onde você acha que o Corinthians pode chegar nesse Campeonato Brasileiro de 2025? Comenta e não esquece de dar teu like, hein? Pessoal, o Corinthians vai fazer mais um jogo, o último jogo, dia 12, contra o Grêmio. O jogo esse que é muito importante, tanto pro Corinthians ficar na parte de cima da tabela, nessa data de pausa aí pro Mundial de Clubes do Mundial de Clubes. Então, o Corinthians precisa ganhar, cara. É um jogo fora de casa, né? Um jogo difícil. Tanto que o Corinthians vai muito desfalcado, mas os 3 pontos lá fora são inegociáveis, até para uma calmaria pro Dorival nessa pausa aí do Mundial, né? Porque se ele perder mais um, não vou bate na madeira, não vai perder, mas precisa ganhar, precisa conquistar esses 3 pontos, tá, cara? Muito aí está se falando que o Félix Torres vai ser reforço, não chegando a tempo, né, cara? Mas o Félix Torres está queimadaço com a torcida. Eu sei que ele foi reinventado na lateral direita, mas acho que precisaria de um empréstimo para ver se o Corinthians consegue recuperar metade ou parte do valor que investiu em Félix Torres. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Trazendo mais notícias durante o dia, mais informações do Corinthians eu trago aqui para vocês em primeira mão. Peço por favor que curta o vídeo, se inscreva no canal, logo eu volto com mais notícias do Coringão. Beleza? Grande abraço, valeu!